Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos militares e civis, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfis 10.0. Professor Saulo, junto com vocês de novo, para resolver uma questão de física que vai ser interessante por causa de uma das matérias mais lindas da parte inicial de física, que é a matéria de primeiro ano. Matéria essa que vai trabalhar com conceitos de cinemática, mais especificamente do movimento uniforme. E a gente pode fazer de duas formas diferentes. Aplicação de fórmula ou até mesmo propriedades gráficas. Essa segunda opção é a que a gente vai conseguir fazer com maior precisão. A questão pede o seguinte: estabeleça a função horária do espaço correspondente ao movimento uniforme que ocorre na trajetória a seguir. Coisa bonita, né? Vamos lá. Gente, vocês vão perceber uma coisa bastante curiosa aqui. Olha só. Tá vendo que o tempo ele está sempre aumentando contra a trajetória? E o espaço final desse corpo, ele é sempre menor que o espaço inicial. O que isso significa, professor? Gente, significa que esse movimento ele vai ter a seguinte característica. Quando você adota um referencial de espaço para deslocamento, e você, por exemplo, à minha direita tudo é positivo e à minha esquerda tudo é negativo. São espaços diferentes em módulo, que a gente diz. Por exemplo, no tempo inicial igual a zero, tempo inicial igual a 0 segundos, a partícula se encontra na posição 18 metros. E olha só, a cada instante que passa, esse espaço vai ficando cada vez menor, à medida que o corpo avança contra a trajetória. O que isso significa? Dois conceitos bem rápidos. Quando o corpo ele se move a favor da trajetória à medida que o tempo vai passando, esse movimento é considerado progressivo. Progressivo porque o corpo está se movimentando a favor da trajetória adotada. E quando o corpo ele está se movendo contra o referencial da trajetória à medida que o tempo vai passando, esse movimento é classificado como um movimento retrógrado. Retrógrado porque o móvel está se movendo, está se locomovendo contra a trajetória. E a gente percebe com isso aqui que o movimento desse corpo é retrógrado. Porque à medida que o tempo passa, o espaço final é menor que o espaço inicial. Certo? Eu vou deixar você tirar print desse quadro, porque a gente vai desenhar um gráfico que representa o movimento desse corpo. Vai lá. Certinho. Vamos construir o gráfico desse movimento. Construindo o gráfico desse movimento, já que é um movimento uniforme, a gente vai pegar o seguinte: o movimento uniforme ele é caracterizado por ter velocidade constante e não ter aceleração. E já que é um movimento uniforme que está envolvendo tempo e espaço, vamos desenhar o gráfico espaço pelo tempo. Espaço em metros pelo tempo em segundos. Tá bom. Olha só. Como o espaço inicial ele dá
0 segundos, que é o início do movimento, o corpo vai estar na posição 18 metros. 18 metros, que nesse caso é o segundo espaço que está dando tempo zero igual, o tempo inicial igual a 0 segundos. Em 0 segundos, o corpo está na posição 18 metros. Beleza, esse é o primeiro dado que a gente tem de acordo com o movimento descrito pela trajetória. Em tempo igual a 1, a gente tem um móvel no espaço igual a 12. Vamos desenhar esse ponto ordenado aqui. Zero 18, quando o tempo é igual a 0 segundos, o corpo se encontra na posição igual a 18 metros. E no tempo igual a 2, a gente já tem uma condição já que de efetuar algumas contas, a gente vai perceber o seguinte: no tempo igual a 2 segundos, no tempo 2 igual a 6 segundos, e não 2 segundos, tempo inicial igual a 3, perdão. Tempo 1 é igual a 3 segundos, e não 1 segundo. Três segundos. Tempo 1 igual a 3 segundos e tempo 2 igual a 6 segundos. No tempo 2 igual a 6 segundos, o corpo está em 6 metros. Tá bom. Mais um parzinho aí, ó. Pra gente. Galera, com esses 3 pontos, a gente já sabe o comportamento gráfico desse móvel. Vamos ligar esses pontos. E olha só uma curiosidade matemática aqui. Se a gente for analisar pelo lado matemático dessa questão, gente, isso é o gráfico de uma função afim. Uma função de primeiro grau. E acreditem só, por causa disso, a gente sempre vai poder considerar que o movimento uniforme, seja ele qual for, ele tem característica de um gráfico de equação de primeiro grau, de função afim. Ou seja, essa parte da matéria ela é fantástica. Por quê? A cinemática, ainda mais a parte de gráfico, ela é uma aplicação de funções dentro da matemática. Bonito, né? Que lindo. Tá bom. Já que ele quer a função horária do espaço correspondente nessa questão, vamos achar a velocidade média primeiro. Gente, olha só. A gente tem o seguinte caminho. Se vocês forem parar para pensar ou perceber uma propriedade bastante curiosa nesse gráfico, a gente vai ver o seguinte. Nós temos 2 triângulos retângulos aqui, em que esse é um ângulo θ, esse é um ângulo alfa e esse também é um ângulo alfa. Por quê? Quando a gente tem 2 retas paralelas, retas essas que são essas aqui, esses pontilhados, e essas 2 retas são cortadas por uma transversal, essa configuração da geometria, já partindo para um caminho da matemática dentro da geometria plana, isso dá o seguinte: 2 retas paralelas cortadas por uma transversal, isso dá 2 triângulos semelhantes. Semelhantes por quê? Porque esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, ele é igual a esse ângulo alfa.
Os triângulos são semelhantes. Propriedadezinha matemática sensacional. Por isso que quando a gente vê gráfico em física, a gente pode sempre apelar para o recurso matemático. E olha só, para descobrir a velocidade média, a gente pode pegar qualquer um dos dois triângulos formados. E para achar a velocidade média, já que velocidade média é espaço pelo tempo, nós vamos pegar qualquer um desses. A gente pode pegar esse triângulozinho aqui, ou esse gigantão aqui. A gente vai pegar o triângulo maior, que é esse triângulo aqui, ó. Mas você pode escolher qualquer um dos três. Aí já é questão de, literalmente, escolha. Para descobrir a velocidade média desse móvel, a gente vai ter o seguinte. Gente, a velocidade média desse móvel, a gente vai utilizar um recurso da geometria plana, só que expandido por uma outra matéria da matemática, que é a matéria de trigonometria. O estudo da parte da matemática que você estuda a relação entre os lados de um triângulo e os ângulos deles mesmos. E olha só, a velocidade média é o espaço pelo tempo. E olha só, espaço pelo tempo, esse espaço aqui e esse tempo aqui, eles são lados de um triângulo retângulo. Certo? Os lados de um triângulo retângulo, a gente pode aplicar uma relação trigonométrica fundamental aqui. Qual que é a relação entre o cateto oposto a um ângulo e o cateto adjacente? E aí? É a tangente de um ângulo, né? Portanto, a tangente desse ângulo, a tangente desse alfa, é igual à velocidade média. Que lindo. Tá bom. Nesse triângulo retângulo que a gente destacou, vamos ver se a câmera está gravando ainda. Tá sim. Voltando. Velocidade média é o espaço final. Espaço final, 6 metros. Tá bom. Espaço final, 6 metros. Menos espaço inicial. Espaço inicial é quando o tempo, o cronômetro, está zerado. Quando o tempo é igual a zero, o espaço é igual a 18 metros. Isso dividido por tempo final. Tempo final é quando a gente está no espaço final. E nesse caso, o tempo inicial é igual, tempo final igual a 6 segundos. E quando o tempo final é igual a 6 segundos, o espaço inicial, o espaço é igual a 6 metros. Menos o tempo inicial. O tempo inicial é quando o móvel está parado. E quando o móvel está parado, ele está localizado na posição 18 metros. Isso, menos o tempo final. Olha lá que bonito. 6 menos 18, até ontem estava dando menos 12. Tudo isso dividido por 6. Menos 12 dividido por 6 dá 2. Dá menos 2. Menos 2 metros por segundo. Beleza! Lindo, né? Tá bom, achamos a velocidade média. Gente, isso aqui nós podemos também provar que essa tangente... Por que essa velocidade é negativa? Lembrando, voltando lá do conceito de classificação de movimentos. Pelo móvel estar percorrendo
está percorrendo um espaço, à medida que o tempo vai passando, o espaço final é menor do que o espaço inicial, essa velocidade dá negativa. A gente pode provar isso também pelo ciclo trigonométrico dentro de trigonometria. Essa reta aqui, ela tem a característica de ter a sua tangente negativa. Mas isso para aula de trigonometria, utilizando apenas uma ferramenta matemática bastante maneira para determinar, nesse caso, a velocidade média. E olha só, a função horária do espaço, que é o que a questão quer, é a seguinte: como é um movimento uniforme, o espaço final, em função do tempo, ele é dado pelo seu espaço inicial mais a velocidade média que multiplica o tempo. Gente, nós temos o espaço inicial e temos a velocidade. Temos tudo, né, para determinar o espaço, a função horária do espaço. Certinho. O espaço inicial é quando o tempo inicial é igual a zero. E o tempo inicial é igual a zero, o móvel se encontra na posição 18 metros. Espaço final em função do tempo é o espaço inicial, 18 metros, mais a velocidade média, só que a velocidade média acabou dando negativa. Então, isso vai ser menos 2 que multiplica t. Olha só que bonito. É isso. Estabelecemos a função horária do espaço deste movimento uniforme. Que bonito. Tá aí. Se quiser tirar print. Se você gostou desse tipo de questão, curte, comenta, compartilha, manda para quem está precisando e mande suas dúvidas caso você tenha alguma dificuldade ou muita dificuldade tanto em matemática quanto em física. Manda para a gente que as suas dúvidas vão ser sanadas. É isso, obrigado pela atenção de todos vocês. Tamo junto e até mais. Valeu!